Já tá conseguindo ouvir a gente aí certinho? Bom, vamos lá então. Hoje, boa noite para todo mundo. Beleza. Boa noite para todo mundo. E hoje, como a gente tinha conversado na última aula, a gente vai começar a parte da rampa. Então, vocês já aprenderam um pouquinho da escada. Depois, qualquer coisa na semana que vem, a gente revisa as duas, tá? Hoje eu vou passar a rampa para vocês, como que tem que ser o cálculo, é simplesinho. Vou mostrar umas fotos, como desenha. E eu só queria deixar bem claro que a rampa que a gente vai estar dando foco hoje vai ser rampa de acessibilidade. Então, a nossa rampa de acessibilidade, ela estabelece, né, ela é feita com critérios estabelecidos pela norma, deixa eu pegar a canetinha aqui, vamos ver se está funcionando, pela norma NBR 9050, de 2015. Então, essa norma aqui, ela é relativamente nova, né, em vista das outras normas que a gente vê, que a gente trabalha. Eu vou passar essa norma para vocês. Ela é uma norma bem grande. Todo mundo tá vivo aí? É uma norma bem extensa, se eu não me engano, ela tem 150 páginas. Eu posso mostrar ela aqui para vocês. Essa norma, ela estabelece então os critérios e os parâmetros técnicos a serem observados em projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. Então, o nosso foco hoje vai ser projeto de rampa para acessibilidade. Ah, Amanda, mas onde que eu vou usar isso? Quando vocês forem fazer projeto de hospital, qualquer edifício público tem que ter acessibilidade, então, prefeitura, qualquer órgão da prefeitura, qualquer departamento da prefeitura, quando vocês forem, vocês podem prestar atenção que tem que ter uma rampa. Em calçada, sempre tem que ter uma rampa nas ruas principais, só que são rampas menores, né? E ela tem um limite de inclinação exatamente por ser de acessibilidade. Existe outra rampa que depois eu vou passar para vocês, que, por exemplo, são rampas de estacionamento, né? Onde passa carro. São rampas que podem ser um pouco mais inclinadas, porque o carro tem motor forte, né? Tem força motriz. Então, rampas, por exemplo, para carro, para garagem, estacionamentos elevados podem ser um pouco mais de inclinação. Como a gente vai estar trabalhando hoje com condições de acessibilidade, a gente tem que seguir essa norma da NBR 9050. Essa norma, ela não. Vou até parar essa apresentação aqui e vou mostrar a norma para vocês. Deixa eu ver aqui. Tela inteira. Então, ó, essa aqui é a norma. Vocês conseguem ver ela? Essa aqui é a norma 9050. Como vocês podem ver, ela tem 162 páginas. Beleza. Ela tem 162 páginas, é uma norma brasileira. E eu vou dar uma descida nela aqui, só para vocês verem as coisas que ela tem. Então, aqui no sumário, só para vocês terem uma ideia, ela passa os parâmetros antropométricos, tamanho de pessoas em pé, pessoas com cadeiras de rodas, tamanho de lugares para passagem de cadeiras de rodas, áreas de circulação e manobra, mobiliários na rota acessível, posicionamento das cadeiras de rodas em espaços confinados, alcance manual, né, para pessoas deficientes terem acesso, por exemplo, ao bebedouro, maçaneta de porta, essas coisas, alcance de aproximação, superfície de trabalho, para quando for um ambiente, por exemplo, tipo prefeitura, órgãos públicos, que
possa ter pessoas deficientes que trabalham no local, então todo o espaço, até mesmo escola, né? Às vezes eu acho que não temos, não sei se eu lembro, eu acho que não temos. Não lembro da gente ter alunos atualmente, mas vocês podem perceber que nos banheiros sempre tem um banheiro maior, né? Que é para cadeirante ou para outro tipo de deficiência. Então, essa norma aqui, ela especifica tudo isso. Tudo que vocês precisam saber para construir ambientes de acessibilidade. Vou até descer mais para cá, ó. Corrimão, ó, aqui em cima tem. Guia de balizamento, rampas, que é da onde a gente vai tirar a nossa aula de hoje, sinalização de piso, rotas de fuga. Nossa, tem de tudo, gente. Essa norma aqui, se vocês trabalharem em construtora que participa de licitação em prefeitura, vocês vão ver essa norma aqui o tempo inteiro. Olha para vocês o tamanhozão dela. Vou descer um pouco mais rápido aqui. Ó. Pessoas em pé. Dimensões de tamanhos mínimos para deslocamento de pessoas em pé. Então, pessoas que usam uma bengala só, que usam duas, que usam andador com rodas. Desculpa, gente. Andador rígido, muleta. Então, aqui tem todos os espaços mínimos que vocês precisam saber. Eu quero que vocês guardem essa norma depois. Eu vou colocar ela no portal para vocês acessarem. Olha aqui, movimento. Tá vendo? Tem até o movimento da bengala. Tanto em vista lateral, que é essa primeira, vista frontal, que é essa segunda aqui, e vista superior. Pessoas cegas, né, que usam com guia. Aqui tem um espaço também mínimo para as áreas de circulação. Essa norma é bem legal. Olha, tamanhos mínimos de cadeiras de roda para vocês poderem fazer o dimensionamento. Tudo bonitinho. Aqui em vista superior. Então, eu vou deixar no portal, porque quando a gente for fazer algum projeto, vocês já sabem onde achar tamanhos mínimos, certo? Então, agora vamos para o slide da aula. Então, qual que é o primeiro passo aqui? A gente vai ter que aprender... Ó, Jefferson. Deixa eu permitir ele aqui a entrada dele. Deixa eu só beber uma água que a garganta rasgou. Então, o primeiro passo aqui, gente, é aprender a calcular a inclinação que a rampa vai ter. Então, a nossa equaçãozinha vai ser sempre a mesma. Vai ser I, que é de inclinação, é igual a H, que é a nossa altura, vezes 100, dividido pelo comprimento da projeção horizontal. Então, esse I aqui, que vai ser a nossa inclinação, ele sempre vai ser em porcentagem, tá? Até porque ele está multiplicando aqui por 100, ó. Por isso que a nossa inclinação dá em porcentagem. Então, o H vai ser a altura do desnível. Então, exemplo, vamos ver... na entrada da porta até na rua, vamos colocar na beirada da calçada, tem um desnível, né, uma cota, né, uma diferença de altura aí de 2 metros. Então, esses 2 metros é o valor que vocês têm que colocar aqui na altura. E o comprimento horizontal seria essa distância da rua até a porta, seria esse comprimento de projeção horizontal que vocês têm que colocar. Lembrando que sempre, se a minha altura está em metros, o meu comprimento tem que estar em metros. Se a minha altura estiver em centímetro, meu comprimento tem que estar em centímetro. Certo? Então, nesse slide aqui, eu tenho uma rampa na vista superior. É esse desenho aqui de cima. E aqui eu tenho a mesma rampa em vista lateral, ou em corte. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem que o desnível, o H, que você vai colocar naquela fórmula, é essa altura aqui, ó. Certo? Então, temos aqui, ó, olhando aqui no cantinho direito, a primeira altura.
Aqui temos eu vou até colocar de outra cor. Como vocês viram na aula passada, né, que as escadas podem ter patamares, aqui a gente também tem patamar, que a gente também chama de segmento de rampa. Então, nesse exemplo aqui, ó, temos patamares aqui, certo? Temos aqui e temos aqui. Ah, mas como que eu sei que isso aqui é patamar? Porque ele vai estar na horizontal, vai estar retinho. E o restante aqui são rampas. E temos aqui um patamar final também, né? Que seria a porta de entrada. Aqui em cima a gente vê os patamares também, ó. Temos aqui o patamar, aqui o primeiro patamar, depois aqui o patamar que faz a mudança de direção da rampa, o terceiro patamar e vem para cá. Então, não esqueçam de colocar a seta, né? Que mostra o sentido da subida da rampa. Então, toda vez que tem a seta, eu sei que onde está esse S aqui, por exemplo, esse pontinho, é a parte mais baixa da rampa e aqui eu vou subindo. Então, tem o patamar para não deixar esse meu desnível ser um valor muito alto. E quando eu tenho mudança de direção, que no caso seria este segmento de rampa aqui, né? Esse patamar. Então, temos aqui 4 alturas a fazer o cálculo. Então, por aqui ter 4 alturas, para fazer essa rampa, ele teve que calcular aquelezinho 4 vezes. Como vocês podem ver aqui no exemplo, tá dando para vocês enxergar bem o tamanho aqui dos Hs? Esse Hzinho aqui, ó, ele tá menor. Vamos para outra cor. Deixa eu pôr vermelho. Esse Hzinho aqui. Eita, cara. Ele tá menor do que os outros. Então, para manter a mesma inclinação, o teu comprimento vai ter que ser diferente. Deixa eu ver perguntas aqui. E se a rampa não for tão grande? Tem que ter quantos patamar no mínimo? Então, aí vai depender. O que vai importar vai ser o tamanho da tua inclinação. É esse que a gente tem limite. Que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, por exemplo, se eu não me engano ali, o máximo de inclinação que as rampas podem ter são 12% de inclinação. Então, se você for fazer o cálculo e você ver que a sua inclinação está dando maior que 12, aí você vai ter que começar a colocar patamar para fragmentar essa tua rampa, para que as tuas inclinações sejam menores. Então, quanto maior for o desnível a vencer, talvez mais patamares você tenha que colocar. E aí tua rampa vai ter essas mudanças de direção, porque talvez o espaço que você tem não comporta um patamar reto, vamos dizer assim. Igual nesse caso aqui, ó, dava para eu continuar fazendo uma rampa no sentido aqui, ó. Chegou aqui nessa parte, eu podia ter continuado fazendo para cá, né? Nesse sentido. Só que, às vezes, eu tenho um espaço no meu lote ou dentro do projeto que tem uma parede aqui, ó. Então, se eu tenho uma parede aqui, não dá para eu continuar fazendo a rampa aqui, certo? Então, é onde eu tenho que colocar um patamar para mudança de direção e fazer a volta para cá. Aqui eu tenho uma fotinha de exemplo que vocês têm que tomar cuidado aonde vocês vão colocar essa rampa. Por exemplo, nesse caso aqui, vocês veem sentido, ó, a entrada seria aqui, né, da rampa. E vocês estão vendo, tem um poste aqui no meio. Se a rampa é de acessibilidade, como que um cadeirante ele vai passar aqui? Esse poste, ele tá completamente no lugar errado, né? Vocês concordam comigo? Não tem como. Então, vocês têm que prestar muita atenção onde colocar a rampa. Nessa outra foto aqui, ó, como vocês podem ver, aqui tinha um limite, então, de espaço. A rampa ela não podia ultrapassar essa parede aqui, ó. Certo? E a minha chegada, né? A porta aqui onde eu tenho que chegar, ela ficava aqui. Então, como eu tenho limites de inclinação que eu tenho que seguir, eu tive que fragmentar essa minha rampa em 3. Então, eu tenho 3 rampas aqui, ó. A primeira que sobe aqui embaixo. Aí, aqui eu tenho um patamar
um segmento de rampa, para fazer a minha mudança de direção. Aí eu subo para cá. Tenho outro patamar aqui para mudança de direção e subo para cá. Então, essa minha parede aqui, ó, foi o meu limitador de espaço. Então, seria o meu limitador de comprimento, que seria o Czinho. Então, aqui a gente já tem uma rampinha menor, né? Provavelmente, esse cadeirante, talvez aqui pode ser até a casa dele. Então, temos aqui que a altura, gente, ó, só para vocês entenderem. A altura vai ser a distância, então, dessa ponta do patamar até aqui no chão. Vocês conseguem ver o risco vermelho? Então, essa altura aqui é o H. E aí, o C da minha fórmula vai ser essa linha aqui, ó. Essa linha reta daqui de baixo. Né? A linha na horizontal, quantos centímetros tem aqui? Então, vamos supor que aqui, vamos colocar uns 30 centímetros. 30 centímetros de altura. E o meu comprimento aqui, que vai ser meu C, vamos colocar que ele tenha 1,5 m. Então, quanto que daria essa inclinação dessa rampa aqui? Então, eu sei que a inclinação é altura vezes 100 dividido por C, que é o comprimento. Certo? Eu vou fazer um risco aqui para vir aqui na porta branca, só para ficar. Então, eu vou fazer aqui na minha calculadora, só um instantinho. Faço aí também para vocês pegarem o jeito. Lembrando que as minhas medidas estão tudo em metro. Então, vamos lá, a altura é 0,3 vezes 100. E divido por 1,5. Então, no caso aqui do meu cálculo, deu que a inclinação daria 20%. Entenderam até aqui como que faz o cálculo? Podem abrir o microfone, viu? Se vocês quiserem falar. Por cento. É 20%. A inclinação nossa vai ser sempre em porcentagem. Se eu voltar no slide anterior aqui. Aqui, ó. Onde I é a inclinação da rampa expressa em porcentagem. Alguma dúvida até aqui, gente? Até a gente chegar nos limites? Daqui a pouco, acho que o próximo slide já é a tabelinha de limite da norma. Mais alguém? Amanda. Diga. Peraí. Moça, aqui, ó. Deixa eu te perguntar. No caso, esses 12 lá. Eita, peraí. Desculpa, é que eu tava atendendo. Ah, tá. Deixa eu te perguntar. No caso, igual você falou assim, que toda rampa tem que ter no mínimo 12. É 12 graus ou 12 porcentagem? Não. Não falei isso, não. Eu No falei mínimo, não. Até 12, Falei errado. até 12, em porcentagem. É em porcentagem. Isso. Ah, tá. Esse I que a gente calcula vai ser sempre em porcentagem. Porque a gente multiplica por 100 aqui, ó. Na fórmula, a gente multiplica por 100 a altura, certo? Por isso que ela é dada em porcentagem. Então tá. Mais alguém?
Não, Léo, esse 20% é a inclinação. A altura é esse 0,3 aqui. A altura é esse 0,3 aqui, ó. Que no caso fui eu que chutei um número aqui só para vocês entenderem como é que faz o cálculo. Tá? A altura eu dei. O C também fui eu que chutei um C aqui só para a gente poder fazer um cálculo e a gente chegar na inclinação. Então, a inclinação é a inclinação, né, como o próprio nome já diz, da rampa. Então, seria 20%. Aí, para vocês calcular em graus, caso vocês quisessem, aí já entra coisa de cosseno, tangente. Isso aí é coisa para depois. Por enquanto, quando a gente fala em inclinação, a gente fala em porcentagem. Pode passar para o próximo slide? Beleza. Então, aqui eu tenho fotos. Eu acho que trazer fotos é mais representativo para vocês. Por quê? Às vezes vocês vão fazer uma reforma e o espaço dessa reforma, ela vai ser para um órgão público, ela tem que ter uma escada de acessibilidade, porém não temos espaço para fazer uma escada de acessibilidade. Então, existem adaptações que podem ser feitas, como nessa imagem aqui, por exemplo, que colocaram, né, fizeram uma rampa para que o cadeirante pudesse subir nessa escada. É uma das formas. Porém, aqui a gente tem até espaço, ó, tá vendo um pessoal andando aqui do lado, né, do lado direito? Se eles quisessem ter quebrado aqui, se tiver, né, lógico, que sustentação embaixo dessa escada, se ela não for sustentada só por essa parede, mas se eles quisessem ter quebrado aqui, eles poderiam ter, né, passado um cimento e ter feito a rampa. Porém, quiseram fazer uma coisa mais fácil para não precisar fazer obra, já mandaram um metal ali já com a inclinação. Então, pode acontecer de ter essas adaptações. Temos um outro tipo de rampa também, que é a rampa circular. Vocês conhecem bem, porque lá na faculdade a rampa é circular, né? Então, essa já é um pouquinho mais complicada, mas o cálculo da inclinação é a mesma coisa, é a mesma forma. A altura, que vai ser isso aqui, né? Já que ela tá vindo aqui atrás desse prédio, em algum lugar ali ela vai encostar no chão. Então, tem a altura a vencer e vai ter o comprimento dela. Esse aqui é um desenho também para vocês verem que dá para a gente fazer escada e rampa no mesmo lugar. Eu acho que depois, para semana que vem, para o exercício da semana que vem, eu acho que eu vou pedir isso aqui. Eu vou dar um lugar hipotético para vocês e eu quero que vocês façam uma entrada com escada e com rampa. Porque aí vocês já vão usar as duas fórmulas, as duas coisas que a gente aprendeu nesse mês. Então, aqui só para vocês lembrarem, vamos ter aqui uma distância mínima, né, para passar um cadeirante, que aí a gente vai seguir na norma. Sei lá, pode ser aqui 1,20 m. Certo? Aqui, ó, pra vocês entenderem, esse risquinho que eu tô fazendo agora é o nosso comprimento horizontal, que é o C, o Czinho. E essa altura aqui, né, que é da base de cima até o chão, é o nosso H. Então, aqui atrás da pessoa vai ter essa mesma altura aqui. E essa linha aqui vai terminar de chegar aqui. Então, aqui vai ser a nossa inclinação. Provavelmente isso aqui pode ser uma porta, uma entrada de hospital. O exercício que a gente vai fazer hoje, eu vou dar um caso hipotético de entrada de hospital. Então, vamos lá para as regras que temos que ter nas rampas. Isso aqui, ó, eu até tirei da norma, então, quando vocês forem pesquisar na norma, já está até aqui marcado, a tabela 6. Então, tabela 6 da norma. As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos nessa tabela. Então, para inclinação de 6,25 e 8,33%, é recomendado criar áreas de descanso nos patamares, a cada 50 metros de percurso.
Então, vocês vão seguir essa tabelinha. Aqui eu tenho o desnível máximo, então é o meu H. Deixa eu anotar aqui, ó, rabiscar. Ah, eu tenho um desnível máximo, eu tenho que subir um desnível de 1,5 metro. Beleza, então a tua rampa tem que ter uma inclinação de, no máximo, 5%. Certo? Ah, não, é um espaço pequeno. Tenho que vencer só 80 centímetros. Ah, então beleza. Então, tua rampa tem que ter uma inclinação, ó, tá aqui no meio, né? Uma inclinação entre 6,25% e 8,33%. E aí, o número máximo de segmentos de rampa, né, que são aqueles patamar para descanso e tal, são 15. Então, você pode colocar até 15 patamares, né, 15 segmentos de rampa para fazer essa rampa que tem que passar um desnível de até 80 centímetros. Certo? Então, lembrando que é 80 centímetros o H da fórmula. Porque às vezes vocês vão ter lá rampa de um desnível a vencer de 5 metros. Então, aí você pode fragmentar a tua rampa de 5 rampas de 1 metro, por exemplo. De 5 rampas a vencer 1 metro. Então, se você for fazer isso, ela tem que, as inclinações têm que estar entre 5% e 6,25%. E aí vai sem limite o número de rampas, certo? Então, quando a inclinação for essa última aqui, né, que é uma inclinação maior, é obrigatório criar áreas de descanso a cada pelo menos 50 metros de percurso. Porém, gente, é muito difícil ter uma rampa desse jeito, né? Esse comprimento de 50 metros de percurso aqui, tá? Aí aqui temos uma exceção que está em menor, né, menor tamanho aqui no texto. Excetuam-se deste requisito as rampas citadas na norma em 10.4, que seria plateia e palcos, piscinas e praias, ou seja, plateia e palcos, piscinas e praias não precisam atender esse dimensionamento de rampa. Porém, edifícios, qualquer outras partes, vocês vão seguir essa tabela aqui. E aí, se vocês precisarem fazer, sei lá, para piscina, para palco, para praia, vocês vão seguir essas outras tabelas que estão na norma, que seria a tabela, né, 10.4, 10.12 e 10.14. Em caso de reforma, que foi o que eu expliquei naquela imagem anterior, que aí vocês vão ter condições limitantes, né, talvez espaço, alguma coisa que não atenda à tabela anterior, vocês podem seguir essa tabela 7. Então, essa tabela 7 aqui fala dimensionamento de rampas para situações excepcionais. Então, em casos de reformas que eu não tenho muito espaço, eu posso seguir essa tabela excepcional. Mas vai entrar no mesmo critério. Então, a cada desnível meu de inclinação 20, a minha inclinação pode ser de 8,33% a 10%. Tenho que vencer aqui menor que 10, então pode ser uma inclinação de 10% a 12,5%. Como vocês podem perceber, quanto maior a inclinação, menor é o desnível que vocês têm que vencer. Porque senão fica realmente muito pesado aqui para um cadeirante, para uma pessoa que tem uma certa dificuldade aí para subir, né? Que inclinações muito pesadas. Então, esse aqui são em casos excepcionais. Então, voltando aqui no exercício, no slide anterior, para casos normais, o que a gente vai seguir vai ser, no máximo, 8,33%. Alguma dúvida aqui? Até aqui? Manda bala aí, gente. Ninguém tem dúvida? Então, beleza.
Por enquanto, ok. Então, vamos seguindo. Então, aqui eu tenho um outro desenho para a gente rabiscar, para vocês entenderem. Opa. Temos aqui um desnível total, como podemos ver, do chão. Do chão aqui. Oh, meu Deus. Do chão até a entrada aqui, que vai ser a porta, né? Temos um desnível de 80 centímetros. Então, quando eu tenho um desnível de 80 centímetros, eu poderia fazer uma rampa só aqui, né? Se eu tiver espaço para fazer ela nesse sentido aqui, ó. Poderia fazer uma rampa só, porque dentro da norma eu tenho esse limite. Então, voltando aqui, um desnível de 80 centímetros, eu poderia criar uma rampa com inclinação de 6,25% até 8,33%. Então, eu só teria que calcular quanto que daria esse meu comprimento, já que o H eu tenho, que vai ser esse 0,8 metros aqui, né? Vamos só fazer um cálculo aqui, ó. Usando esses 6 metros que ele colocou aqui, que seria o meu C, e esse 80 que seria o H. Então, vai ficar assim. I é igual 0,8 vezes 100 dividido por 6. Vamos ver quanto que dá essa inclinação. 0,8 vezes 100 dividido por 6. Aqui no meu cálculo, deu 13,3%. Então, eu não posso usar esse 80 e esses 6 metros. Ou seja, essa parte da rampa aqui, ela tinha que estar encostada no chão, mas como vocês podem ver, ainda não tá, né? Por quê? Se eu tivesse encostado essa parte do começo da rampa aqui no chão, a minha inclinação ia dar 13%. E de acordo com a norma, eu não posso fazer com essa inclinação, porque os 80 centímetros é até 8,33%. Então, não, calma, vai ter que tirar tem que tirar os 30%. Eu só estou mostrando que se a gente não tivesse, né, colocado essa outra parte de rampa aqui, a nossa inclinação ia dar maior do que. Está rapidinho. A nossa inclinação ia ser maior do que a lei permite. Então, por isso que eu acrescentei esses 30 centímetros aqui, certo? Que vai ser o mesmo aqui, né? 30 centímetros aqui também. E fiz uma rampa com 2 segmentos. Então, vamos calcular de novo agora aqui para vocês verem. Deixa eu apagar o que eu tinha feito em cima. Então, agora, olha comigo aqui. Se eu tenho 80 no total, né? No meu desenho, e aqui eu faço um segmento de rampa que tem 30, então 80 menos 30 me sobra 50 de altura. Então, essa rampa aqui, se eu pegasse ela aqui no começo dela agora, né? E viesse em linha reta aqui, vocês me perdoem a minha falta de destreza nessa caneta. Então, eu estaria usando só essa altura aqui, que seria 50. Porque eu retirei esses 30 aqui, né? Vamos ter 2 pedaços de rampa aqui. Então, fazendo essa primeira, vamos ter 50, né? 0,5 vezes 100, dividido por quanto? Por 6 ainda, que é o nosso comprimento aqui. Vamos ver agora quanto que dá. 0,5 vezes 100, dividido por 6. Então, olha que beleza. Deu um risco ali. Deu exatamente 8,33%. Façam no calculador de vocês aí, para vocês confirmarem, que de vez em quando eu erro, vocês sabem. Então, deu 8,33%. O que que vocês perceberam? É o limite da norma.
Tá vendo? Ele teve que colocar aqui um limite. Colocou bem no limite da norma. E aí, onde que deu esses 8,33%, ele colocou um patamarzinho, um segmento de rampa e fez esse outro. Agora vamos calcular essa outra rampa aqui. Vou fazer aqui embaixo. Ai, caneta. Como eu te acho doida. Então, inclinação dessa segunda rampa aqui. Temos 30, né, centímetros de altura. Então, vai dar 0,3 vezes 100 dividido pelo comprimento dessa rampa, que vai ser esses 3,6 aqui, ó. Vamos ver quanto que vai dar essa inclinação. Vou até desenhar aqui dentro, ó. Inclinação dessa rampa vai ser 0,3 vezes 100 dividido por 3,6, que é o comprimento dela. Deu 8,33 também. Então, a primeira rampa, ok. Vixe, Renan, da faculdade deve ser bem difícil, viu? Porque dá uma dor nas panturrilhas e eu acho ela bem forte também. Eu acho que quando ela foi feita, que provavelmente foi antes de 2015, né? Não existia essa norma a ser seguida. Então, por isso que ela é forte e pesada daquele jeito pra gente. Se a gente. Um cadeirante não sobe, por isso que tem o elevador. Um cadeirante não sobe de jeito nenhum naquela rampa. Como ela foi feita antes da norma, né? Então, teve que deixar ela daquele jeito. Alguma dúvida nesse exemplo aqui, gente? Para vocês entenderem como que eu faço o cálculo? Então, se eu tenho um segmento de rampa, vou ter pelo menos duas rampas ali, certo? Então, toda rampa eu tenho que calcular a inclinação dela. Posso ter, numa mesma sequência de rampa, eu posso ter inclinações diferentes? Pode. Só colocar o patamar ali no meio, você pode fazer uma inclinação diferente, não tem problema. Ah, eu usei aqui 80 centímetros no total, né? Mas aí eu dividi, foi 0,5 para um e 0,3 para outro. Tem alguma coisa na tabela? Não, você vai continuar usando esse aqui, porque esse aqui é o limite máximo. Então, se eu usei 0,5, tá dentro desse limite aqui, certo? O que não pode acontecer é a inclinação também ser menor que 5%, porque senão tua rampa vai ter um comprimento para lá de metro. Outro detalhe nesse exemplo é que aqui eu vou desenhar de azul. Eita, cadê minha caneta? Então aqui, ó, tem um fator limitante que também não ia deixar eu fazer essa escada com mais de 6 metros aqui, né? Porque se eu fizer a conta inversa, por exemplo, colocasse o 8,33 aqui no i, a altura que seria 0,8 aqui, vezes 100, e a minha incógnita fosse o comprimento, para eu saber o comprimento que ia ser essa rampa, dá certo fazer também, só que eu teria um limitador, que seria o quê? A parede aqui, ó. Né? Não vamos entrar no terreno do vizinho. Então, às vezes, essa parede aqui vai ser o seu limite para você saber que comprimento que você vai ter que usar. Nunca esquecendo que, quando eu coloco 6 metros, eu tenho que deixar o espaço do segmento de rampa, né? Então, quanto que é o segmento de rampa para cadeirante? Dependendo do tamanho, a largura que você for fazer, é no mínimo 1,20. Então, além desses 6 metros, o espaço útil da tua construção da rampa ainda tem que ter o mais 1,5, que seria do segmento de rampa. Alguma dúvida aqui? Podem fazer perguntas, fiquem à vontade. Eu vou. Eu vou apagar aqui para fazer uma conta inversa. Enquanto vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade.
Gente, vocês estão muito tímidos hoje. O que está acontecendo com vocês? Posso fazer a conta inversa aqui, então, já que vocês estão sem dúvidas? Posso prosseguir? Ok. Então, vamos lá. Se eu fosse fazer uma conta inversa, né? Eu sabia que eu tenho 80 centímetros aqui de altura para vencer. E eu sei que o meu limite máximo é 8,33, né? De acordo com a tabelinha aqui de trás, o meu limite máximo de inclinação em porcentagem é 8,33. Tá. Vou fazer uma conta inversa para vocês verem que pode ocorrer de tudo, né? Então, eu tenho uma conta aqui, vamos lá. 8,33, né, que é a minha inclinação, é igual a 0,8 vezes 100 dividido por C, que seria o comprimento. Por que eu estou fazendo essa conta aqui? Eu quero encontrar quanto que eu precisaria de comprimento se eu fosse fazer uma rampa só. Entendeu? Se eu fosse fazer uma rampa só, que atingisse o meu limite máximo de inclinação, que é o 8,33, quanto de comprimento que eu vou precisar? Então, você substitui aqui, né, os seus valores. O I é onde é o I, o H onde é o H e o C. E o que nós vamos fazer aqui? Isolar o C. Então, vai ficar 8,33 C igual a 80 aqui, certo? Igual a 80. Esse 80 porque eu já multipliquei o 0,8 vezes o 100. Agora, isolar o Czinho aqui, né? Fica 80 dividido por 8,33. Então, o comprimento que eu precisaria para fazer uma rampa diretona seria 80 dividido por 8,33. Seria aproximadamente 9,6 metros. Então, essa conta às vezes que vocês vão ter que fazer para ver se a rampa que vocês querem fazer, ela cabe dentro do espaço desejado. Né? Às vezes, o espaço que você tem de rampa não vai ter 9 metros. Para você poder vencer 80 centímetros de altura numa inclinação de 8,33. Se você diminuísse mais aqui, por exemplo, o mínimo lá é 5, né? Se você colocasse 5% aqui, esse valor ia aumentar mais ainda. Então, vocês têm que fazerem, vai ter exercício que vocês vão ter que fazer a conta inversa, e vai ter exercício que vocês vão ter que só jogar no I para achar o I. Né? Quando a rampa está pronta, é só achar o I. Quando vocês têm que construir, aí vocês vão ter que fazer esse cálculo inverso. Certo? Deixa eu ver aqui. Vamos passar para o próximo slide aqui. Nesse aqui, olha para vocês verem o tamanho da altura que tem que vencer, gente. Vou até pôr de vermelho para vocês enxergarem melhor. Então, olha aqui, a altura que vocês têm que vencer. 3 metros. Grande para dedéu. Então, esse aqui é a minha altura. Porém, como vocês viram lá nas tabelas, né, da norma, o máximo de altura que eu posso fazer uma rampa só é 1,5. Então, nesse caso aqui, eu já teria que, no mínimo, dividir a minha rampa em duas. No mínimo. O espaço que eu tenho de comprimento aqui, ó, são 9 metros. Por que são 9? Provavelmente aqui vai ter um limitador, né, de lote, de terreno, parede, alguma coisa. E eu tenho que deixar a entrada aqui do pessoal, né? Então, tem esse coisinha aqui, ó. Que é a entrada do pessoal cadeirante e tal, que vai ter. Como a entrada aqui da rampa tem 1,20 m, aqui vocês podem deixar no mínimo 1,20 m também. Então, o comprimento total, vamos supor, desse meu lote aqui, seria esses 9, mais 1,20 aqui, mais 1,20 da escada. Então, vamos supor que isso aqui fosse a frente total de um edifício meu, daria
2,40 mais 9 dá 11,40, é isso mesmo, né? 2,40 mais 9, 11,40. Então, vocês não podem esquecer de jeito nenhum, de sempre deixar esse espaço de 1,5 m aqui, ó. 1,20 m, né, no mínimo. Tá, 1,20 m. Vamos fazer agora o cálculo aqui dessas escadas para a gente ver a porcentagem que estão usando aqui. Espero que essas rampas estejam dentro da norma, vamos ver. Então, a nossa primeira rampa aqui, ó, ele fez para vencer uma altura de 75 centímetros. E com 9 metros. Então, vamos lá. I é igual a 0,75 vezes 100. Isso aqui é igual, tá? Dividido pelo comprimento, que é os 9 metros. Então, a minha inclinação vai ter 0,75 vezes 100 dividido por 9 metros. Então, olha aqui. Inclinação deu 8,33%. Limite nosso lá. Deixa eu ver perguntas. Gabriel, você não tá vendo o slide? O restante do pessoal tá vendo? Provavelmente você deve ter clicado ou na sua câmera, na fotinha da sua câmera, ou na minha, e aí você anexou ela para ela ficar sempre na tela. Confere aí, vai ter a parte de anexar só o slide. Você tá vendo pelo celular, Gabriel, ou pelo computador? Pelo celular é mais complicadinho. Tenta achar a aba aí, o cantinho, que aparece as fotinhas de todo mundo, acha que tá aparecendo o slide e clica nela. Alguém mais tá com esse problema de ver o slide? Então você deve ter clicado em cima da minha foto para ela fixar. Se ela tiver com um desenho de alfinete, não sei como é que chama esse negócio, talvez a minha fotinha tá anexada. Bem. Beleza. Enquanto ele entra de novo aí, gente, eu vou apagar então o que eu escrevi aqui e vou fazer um cálculo de uma outra forma, né? Porque aqui a rampa já está pronta, eu só peguei os dados dela pronta e fiz o cálculo para ver a inclinação que tem essa rampa. Agora eu vou fazer o inverso. Qual que vai ser esse meu inverso? É como se eu estivesse fazendo o projeto mesmo. Eu estou aqui, medi lá, agora deu certo? Beleza. Então eu estou aqui, estou fazendo o meu projeto, e aí eu sei que, né, o espaço que me sobrou aqui para começar uma rampa são 9 metros. Certo? Então, o limite máximo de porcentagem que eu tenho, que eu posso bater, né, que eu posso ter essa inclinação, são os 8,33. Então, o que eu preciso saber? Se eu sei que eu medi com a treina, eu sei quanto que eu tenho de comprimento, e eu sei o limite máximo de inclinação que eu tenho que ter, então o que falta eu saber é que altura que eu vou fazer essa rampa. Então, a gente pode fazer o inverso aqui também, ó. Então, fica 8,33, que é a inclinação máxima nossa, né? Igual H vezes 100, que é o que eu quero saber, o H vezes os 9 metros, que é o comprimento que eu tenho. O nosso exercício de hoje, que eu vou deixar para vocês fazerem, é exatamente assim que vocês têm que achar.
Mas aí vocês podem escolher outra inclinação, não precisa ser necessariamente 8,33. Eu estou colocando 8,33 porque ele é o limite máximo de inclinação, então a gente vai precisar de um comprimento menor de rampa. Então vamos lá, vamos fazer aqui o cálculo, né, em regrinha de 3 aqui em cruzinha. Então vai ficar 8,33 vezes 9, que é igual a H vezes 100. Então, vou isolar o H, o 100 tá multiplicando com o H, então na hora que eu passar o 100 para cá, ele vai passar dividindo, né? Na hora que eu passar o 100 para cá, ele vai passar dividindo, então vai ficar, já vou até multiplicar, hein? 8,33 vezes 9, que deu 74,97, dividido por 100. Então, 74,97 dividido por 100 deu 0,7497. Então, arredondando, 75 centímetros. Certo? Que é o valor aqui, ó. Então, dentro dos conformes. Então, é assim que você acha. Se eu der o valor da inclinação, nada, nem preciso dar o valor. Se eu não der o valor da inclinação, mais fácil. Vocês vão poder usar qual que vocês quiserem, mas lembrando que tem o limite, que é 8,33, certo? Então, joga o 8,33 na fórmula, coloca o comprimento que vocês têm, vocês conseguem achar a altura. Ah, tem um comprimento pra caramba. Então, aí vocês podem fazer o inverso. Coloca o valor da inclinação que vocês querem, coloca a altura que vocês têm que vencer, se ela não passar de 1,5, e aí vocês acham o comprimento da rampa que vocês têm que fazer. Então, tem vários jeitos aí de vocês calcularem para começar a rampa de vocês, certo? Dúvidas? E aqui ele foi fazendo, né, gente? Lembrando que tem que vencer 3 metros, e aí ele foi subindo, ó. Depois ele subiu aqui mais 1,5. Então, se aqui já tinha 75, 1,5 menos 75 centímetros, deu a outra altura da outra inclinação. Né? Vindo aqui pontilhadinho, até bater aqui na quininha aqui do patamar. Então, a altura dessa segunda rampa aqui, ele usou esse pedaço apenas, ó. Então, se do chão até aqui, ele tinha 1,5, e aqui eu já gastei 75, o que sobrou ali para mim? 1,5 menos 0,75, me sobrou 0,75. Então, aqui eu fiz outro cálculo de 0,75, que, como a gente pôde perceber, dá 8,33 de inclinação, porque aí ele deixou aqui 1 metro, né, 1,20 m de patamar. Então, é o mesmo comprimento, mesma inclinação, mesma altura, e foi fazendo. Dúvidas? Cri, cri. Vamos, gente, pergunta. Bom, ficar em silêncio, eu vou entender que tá tudo bem, certo? Temos também aqui para as rampas em curva, né, que eu falei para vocês que lá na faculdade tem uma, a inclinação máxima admissível de uma rampa em curva é 8,33. Máxima. E o raio mínimo de uma rampa em curva, caso vocês queiram fazer, né, mas eu acho que ninguém vai querer fazer uma rampa em curva. Então, vocês têm que dar um raio mínimo medido do perímetro interno da curva de 3 metros. Então, por exemplo, se essa rampa aqui fosse da faculdade, sabe o negócio do elevador que fica lá no meio? Então, se pegasse lá do centro do elevador,
Até na bordinha aqui, que seria a rampa, né? Tem que ter no mínimo 3 metros. Eu acho que quando voltar às aulas presenciais, eu acho que seria interessante a gente até fazer essa medida para a gente ver quanto de inclinação tem aquela rampa. Eu acho que a gente pode fazer isso. Então, raio mínimo de 3 metros. Temos aqui os patamares, né, com no mínimo 1,20, como recomendar, 1,50 recomendado. E largura, provavelmente deve ter 1,20 aqui também. Então, outro exemplo de rampa em curva. Peraí, que tô engasgando. Outro exemplo de rampa em curva que vocês conhecem é o da Santa Casa. Então, aquela rampinha lá onde entra o carro, onde entra a cadeirante, ela é uma rampa em curva. E essa aqui da Santa Casa, eu dá vontade de medir ela também, para ver se ela tem mais de 8,33%. Quando a gente puder sair na rua, a gente pode fazer esse testezinho. Acho que vai ser legal também para vocês. Certo? Então vamos lá. Mais outras regrinhas aqui para vocês. A largura das rampas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas. Então, quando eu estou falando de 1,20 m ali a largura, eu estou falando de uma pessoa só. Opa, volta aqui. A largura livre mínima recomendável para as rampas em rotas acessíveis é de 1,5 m, sendo o mínimo admissível em 20. Então, no caso ali, eu estava usando o mínimo admissível, né? Então, se vocês puderem sempre usar acima de 1,5, é bem melhor, bem mais confortável, certo? Em edificações existentes, quando a construção de rampas nas larguras indicadas ou a adaptação da largura das rampas for impraticável, as rampas podem ser executadas com largura mínima de 90 centímetros e com segmentos de no máximo 4 metros de comprimento, medidos na sua projeção horizontal. Então, se já existir edificação, se vocês forem fazer uma reforma, precisar reformar uma rampa que está lá, ou tirar a escada do lugar e botar uma rampa, vocês podem colocar uma largura mínima de 90 centímetros e o comprimento, o meu Czinho lá do cálculo, né? Então esse 4 aqui é o meu Czinho do cálculo, de 4 metros de comprimento. Então, se for construir do zero, usa esses valores aqui de cima. Então, vou escrever aqui, projeto novo. Se for reforma, exemplo, né? Vão ser esses valores aqui. E toda rampa deve possuir corrimão de 2 alturas em cada lado, certo? Por quê? Para a pessoa que vai usar bengala, pegar, pode, né, na mais alta. Quem é cadeirante, se precisar, na mais baixa. Por isso que precisa de 2 alturas em cada lado. Então, vocês conhecem essa figurinha que eu coloquei na escada também para vocês. Temos aqui a largura mínima da rampa, né? Como vocês podem ver, 1,20 m. Lembrando, então, que esse 1,20 m é a largura mínima útil, aonde a pessoa vai passar. Útil. Fora a guiazinha aqui de balizamento. Certo? Temos o guarda-corpo. E aí temos aqui 2 corrimãos, não sei falar o plural disso, não. 2 corrimões, com alturas diferentes. Então, o primeiro aqui com 70 centímetros e o segundo com quase 1 metro aqui, certo? Aqui ele deu já uma especificação mínima para vocês também. Então, da base da rampa, né, onde passa as rodinhas da cadeira de roda, no mínimo vocês têm que subir a guia de alisamento, de balizamento, meio 0,5, 0,05. É isso mesmo, isso. 0,05. Risquei demais, empolguei aqui no risco.
Ok? Então, nunca esquecer. E tem que ter dos dois lados, hein? Corrimão dos dois lados em rampas sempre. E aqui um textinho para vocês também não esquecerem, que a guia de balizamento ela pode ser de alvenaria ou de outro material alternativo com a mesma finalidade, com altura mínima de 5 centímetros, que é o que eu mostrei aqui embaixo. E deve atender às especificações da figura 72, que é essa figura aqui mesmo, peguei lá da norma, a ser garantida em rampas e em escadas. Ó, chegou a tapioca. Patamares das rampas. Como eu já tinha falado, os patamares do início e no término das rampas devem ter dimensão longitudinal mínima de 1,20. Lembrando que o longitudinal é assim, gente, é o de comprido, né? Vamos falar um mineirês aqui. Isso é longitudinal, isso é transversal. Então, aqui, longitudinal de no mínimo 1,20 metros. Volta aqui. Entre os segmentos de rampa, deve ser previstos patamares intermediários com dimensão longitudinal mínima de 120 também. E os patamares situados em mudanças de direção devem ter dimensões iguais à largura da rampa. Então, se vocês vão fazer uma largura aqui, acho que esse aqui não tá, né? Mas se vocês estiverem usando 2 metros na largura da rampa, né, que seria essa largura aqui, ó. Então, quando vocês forem fazer uma mudança de direção da rampa, o patamar tem que ter no mínimo 2 metros também. Ok? Então, bora para a explicação do exercício que vocês vão fazer e me mandar. Eu já até marquei aqui para a gente não ter a confusão que tivemos hoje. Até dia 23, que dá numa quinta. Deixa eu confirmar aqui se é quinta. Até meio-dia. Por que eu coloquei até meio-dia? Para dar tempo de eu olhar e falar com vocês à noite. Ok? Antes de eu explicar o exercício, alguém tem dúvida de alguma coisa? Gente, vocês estão muito quietos, as outras turmas ficam falando o tempo inteiro aqui comigo. Vocês falam muito mais dentro de sala de aula, hein? Aí, tá vendo? Vocês não prestam. Sabia que vocês não estavam prestando atenção. Vamos voltar aqui, ó. Corrimão. O corrimão mesmo, que é essa partezinha aqui, que eu rabisquei de vermelho, ó. Tem que ter sempre um mais alto e um mais baixo. Então, mais alto, vocês podem colocar 0,92, certo? Que é esse aqui, né? O mais altinho. E o mais baixo pode ser 0,70. Isso aqui é uma imagem que está na norma. Então, vocês podem seguir esse tamanho sempre. Certo? Pode colocar sempre esses tamanhos. Mais dúvidas? E se eu quiser substituir por um só, eu posso colocar um de 80? Não, rampa não pode colocar um só. Ah, sim, mas escada eu posso, né? Pode. Escada pode. Beleza. Mas rampa não. Rampa sempre tem que ter os dois. Ah, certo. Mais alguém? Bom, então vamos para o exercício aqui para vocês fazerem e me entregarem depois no portal, tá? Você foi contratado por uma empresa privada para elaborar um projeto para uma construção de um hospital na cidade. E o primeiro desafio é projetar uma rampa de acessibilidade na entrada do hospital. Devido às irregularidades do terreno, a frente do hospital terá 9 metros de largura. Pode ser comprimento aqui também, se ficar mais fácil para vocês entenderem, para vocês não confundirem. Né? Então, tem 9 metros. Eu tentei desenhar mais ou menos aqui no PowerPoint para vocês entenderem. E a porta do hospital está a um desnível de 1 metro.
Então, como eu desenhei aqui também, ó. Desnível de 1 metro, certo? Desenhei aqui a entradinha do hospital. E aí vocês podem definir, como é um hospital, vocês colocam umas portas grandes aí, tá? Vocês podem até olhar na norma, que eu vou postar ela daqui a pouco lá no portal, para ver tamanho mínimo de porta, pra vocês desenharem ela aqui. E aí vocês vão ter, então, no total... Deixa eu voltar aqui agora, como é que eu volto esse... Isso. Vocês vão ter no total, contando aqui, ó, de uma ponta do espaço aqui, ó, de uma ponta da parede, que seria a parede do meu hospital, até a outra, vocês têm um total de 9 metros. E o desnível a vencer, então, que seria a terra, deixa eu colocar marrom aqui. Ah, não tem marrom, vou pôr laranja. Que seria terra, então, né? Essa parte aqui tudo seria terra, ó. É o meu desnível. Tem 1 metro. Então, o que vocês vão fazer para mim? Construir uma rampa em planta baixa e em corte, né? Eu quero que vocês desenhem ela dos dois jeitos. Para essa entrada do hospital. Então, vocês têm aí 9 metros de espaço para vocês construir a rampa e o desnível de 1 metro de altura. Então, dicas. Vocês não vão conseguir construir uma rampa só, porque se vocês fizerem o cálculo dos 9 metros aqui com 1 metro a vencer, vocês vão ver aí quanto que vai dar de porcentagem. Né? Não vou falar, porque vocês têm que treinar. Isso, Túlio, corte e planta baixa. O corte, vou voltar um aqui para vocês verem. Nesse slide aqui, a gente está vendo em perspectiva isométrica, tá? Esse aqui também é perspectiva isométrica. Deixa eu pegar um que estava aqui atrás. Esse aqui. O de cima é corte. Ou, o de cima é planta baixa, desculpa. E o de baixo é corte. Então, de cima, planta baixa, vista superior. E corte é vista lateral. Então, vocês vão ter que desenhar igual tá nesse slide aqui. Lembrando que na vista superior, vocês têm que colocar o sentido, certo? As setinhas, apontando a subida da rampa. E não esquecer as cotas, claro, né? Não esquecer as cotas. E eu deixei aqui para vocês desconsiderar a distância entre a calçada e a porta. Que às vezes vai ter alguém pode perguntar, mas qual que é a distância que eu tenho aí da entrada, que seria para cá, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Que seria no sentido nosso, né? Da porta para o sentido nosso que está olhando aqui para a tela. Vocês podem desconsiderar essa distância, faz de conta que vocês têm um jardinzão assim para vocês usarem, né? O limite vai ser só esses 9 metros aqui, que seria a largura da frente, né, do hospital. Alguém tem dúvida aqui no exercício? Eu estou vendo em vista frontal. Estou de frente para a entrada. Como se eu estivesse em frente à Santa Casa. Isso, a entrada é a porta. Mais alguém? Eu acho que não, mas eu já coloco agora para vocês. Já coloco agora o slide e a norma. Já coloco agorinha. Fechando aqui a gravação, já coloco lá para vocês. Certo? Mais alguém? Mais? Os patamar, eu posso fazer dentro desses 9 metros ou por fora dos 9 metros?
Não, tudo tem que caber dentro desses 9. Então, por exemplo, se você for usar um patamar de 2 metros, exemplo, te sobra 7 metros para você fazer o resto da rampa. Não, beleza. Certo? E aí, se tiver um patamar no fim, um patamar no começo de 1,5 metro, por exemplo, então a soma dos dois vai dar 3, certo? Se não, tá certo. E aí te sobra só 6 metros. Mais alguém? Bom, acho que ninguém mais tem dúvida, beleza. Então, eu vou encerrar a nossa gravação e já vou colocar o slide e a norma no portal para vocês fazerem, tá? E aí vocês me entregam, então, tá ali no slide, né, até dia 23, meio-dia, porque aí eu dou uma olhada à tarde e à noite a gente vê as dúvidas de vocês, eu falo o que vocês estão fazendo de errado, certo? E aí, mesma coisa, quem tem CAD faz no CAD, quem não tem faz a mão e manda lá no portal. A dúvida da semana passada foi que o portal não estava aceitando o DWG, né, que é a extensão do arquivo do CAD. Aí vocês colocam numa pasta compactada, que a pasta compactada, .zip ou .rar, ele aceita. Certo? Qualquer coisa também vocês mandam lá no grupo que eu ajudo vocês. Então, vou encerrar a nossa gravação aqui.